Vou fazer uma série de palestras sobre o desenvolvimento psicológico do pastor. Eu sou cristão há muitos anos, há mais de 30 anos, e eu não sou pastor, apesar de ter sido consagrado como pastor, eu me sinto mais como um mestre do que como um pastor. Eu tenho mais facilidade de ensinar, de compreender e de ensinar, e gosto de estudar a palavra de Deus. E são 8 palestras. A primeira palestra vai ser sobre a importância do pastor. Para mim é um tema muito importante, né? Pastor, na verdade, é a função mais importante que existe. Eu chamei de função exatamente porque não é uma profissão, né? Pastor, ele tem um chamado espiritual de Deus. Ele tem uma unção para fazer a obra de Deus. Não é uma profissão. A gente pode até estudar teologia. Eu gosto de estudar teologia. O conhecimento da teologia é muito importante. Mas ser um pastor não é só uma questão de ser um teólogo. Nem todo teólogo é um pastor e nem todo pastor é um teólogo. Apesar de que o pastor precisa de estudar teologia para ele entender com mais profundidade. Mas a função de pastor é a função mais importante que tem nesse mundo, do meu ponto de vista, exatamente pelo fato de que ela não só está sujeita a essa dimensão que nós vivemos, ela vai muito além, ela vai para a dimensão espiritual. E por isso que eu considero o trabalho de pastor, e vou juntar junto com esse trabalho de pastor o de mestre e o de evangelista, para que a obra de Deus seja feita no sentido não só de ganhar a alma para Jesus, para ela reconhecer como Senhor e Salvador a Jesus Cristo e se reconhecer pecador, mas depois que ela nasce de novo, segundo a palavra do Senhor, ele vai ter que ser tratado, ele vai ter que ser cuidado como se cuida da ovelha. É muito interessante que o termo utilizado na Bíblia é pastor, e quem é pastor cuida de ovelha. E é um trabalho muito importante, e desde a ovelha quando ela é nova, quando ela é pequena, até que ela cresça. Esse é um trabalho realmente muito importante. E o resultado maior desse trabalho não vai ser nessa vida humana. Eu, como psicólogo, eu sei que a gente pode amadurecer as pessoas, tanto a nível psicológico como espiritual. O meu trabalho, o que eu faço na obra de Deus, é exatamente trabalhar a maturidade psicológica e a espiritual, juntamente, para que a pessoa cresça diante de Deus, diante da sua palavra, e aprenda cada vez mais e seja um crente maduro, e não apenas um crente imaturo a vida inteira. Então esse é um trabalho realmente árduo, um trabalho muito importante, e nas outras 7 palestras eu vou colocar outros temas que são complementares a esse, no sentido de ajudar o pastor a ter uma compreensão profunda do valor que ele tem. Muitas vezes a gente não recebe o devido valor, mas eu espero que essa série de palestras possa contribuir para o seu crescimento e seu fortalecimento como pastor na obra de Deus. É um trabalho muito grande, muito importante, difícil, que depende, sobretudo, do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo na nossa vida. Sem o Espírito Santo não tem jeito, mas tem aquela parte que o pastor, enquanto ser humano, tem que fazer. Então entenda isso, ser pastor é a função mais importante que existe no mundo. Deus te abençoe.